Esta cinza foi pulverizada e você pode conseguir texturas diferentes. Certo. E depois eu... Quando seca, você faz um osso de cachorro? Um biscoito para cachorro, feito de um cachorro. Parece uma coisa egípcia. É como ressuscitar o morto dizendo o nome de novo e fazendo alguma coisa com ele. Legal. A maior polêmica de todos os tempos sobre mumificação começou quando o Dr. Gunther von Hagens inventou uma técnica para preservar órgãos humanos a serem usados em aulas de anatomia. A parte do corpo é imersa em acetona resfriada e a água é removida de todas as células. Depois, um plástico líquido é injetado no órgão e, quando ele endurece, está pronto para a sala de aula. Isto é um coração humano de verdade. Não é um modelo. Ele já chegou a bater no peito de alguém. Dá para ver esta parte branca bem aqui? Isso é gordura. Foi muito hambúrguer e batata frita. Por isso ele precisou de uma ponte de safena. O coração é conservado através de um processo impressionante chamado plastinação. Agora, os estudantes de medicina não precisam usar um modelo de plástico. Podem segurar um coração de verdade em suas mãos. A polêmica começou quando o Dr. von Hagens começou a fazer plastinação em pessoas inteiras e as colocou em exibição como arte. Uma delas, o corredor, está num passo mediano, com os músculos voando para trás e saindo dos ossos. Podem ser os olhos de vidro que dão esse aspecto tão vivo, ou o movimento que o torna tão assustador. Mas isso é apenas o começo. Quando a exposição foi aberta em Mannheim, na Alemanha, houve um furor. Líderes da igreja consideraram uma ruptura da dignidade humana e autoridades locais tentaram fechar a exposição com bases legais. Mas esse é só um lado da história. O público adorou. Milhares de pessoas fizeram fila durante horas para ver os corpos preservados de sua própria espécie. Para atender a demanda, o museu teve que permanecer aberto 24 horas por dia e ainda havia filas imensas de manhã para ver as múmias. À medida em que a exposição viaja pelo mundo, ela encontra a mesma recepção: choque e fascinação. O que há nestas múmias que causa reações tão fortes? Muitos dos corpos expostos vieram de doadores de corpos, pessoas que queriam ser plastinadas e expostas. Então, pelo menos algumas pessoas não só não têm objeções ao espetáculo, como também querem fazer parte dele. Claramente, von Hagens tinha ido além da ideia comum de uma múmia. Eu trabalho com múmias todo o tempo. Até já mumifiquei um cadáver humano, mas acredito que ele ultrapassou a linha. Os corpos não são só uma preparação anatômica, eles têm o propósito de chocar o espectador. Uma coisa é ver uma múmia egípcia em seu esquife, fazendo o que ela deve fazer, ficar deitada ali e permanecer morta. Mas as múmias de von Hagens estão em movimento, correndo, segurando coisas, olhando para nós com olhos de vidro, quase interagindo conosco. Elas não estão onde deveriam estar e não conseguimos parar de olhar. É fácil compreender por que as múmias, todos os tipos de múmias, nos chocam. Ou elas não estão onde deveriam estar, enterradas, ou elas não estão fazendo o que deveriam fazer, ficar deitadas quietinhas em suas tumbas. Mas o que é que nos atrai nelas? Por que olhamos para elas com tanto fascínio? Acho que estamos admirados com elas. De certa forma, uma múmia enganou a morte. Alcançou ao menos uma espécie de imortalidade. Quando você olha para o rosto de um rei do Egito, ele morreu há 3.000 anos. Mas aí está ele, ainda reconhecível, ainda conosco. Talvez nós gostemos disso também. Bem no fundo de nossas mentes, existe a ideia de que isso poderia ser possível. Acho que isso faz parte da atração dos antigos filmes de múmia. É estranho, não acha? Gostamos de ser assustados. Mas esse é o princípio no qual os filmes de múmias são baseados. Ele faz a adrenalina fluir. Eu sou seu mestre. Só eu posso lhe dizer onde está o fluido que lhe dá vida.
Não acho que seja apenas medo que nos atrai para as múmias. Acho que é a negação da morte. De alguma forma, a múmia enganou a morte. Ela voltou. Aqui está ela, após 3.000 anos, andando por aí. Eu vou lhes mostrar como as múmias são poderosas. Vocês conhecem o filme clássico de Boris Karloff, aquele de que todo mundo se lembra? Ele tinha 1 hora de duração. Quanto tempo você acha que a múmia aparece na tela? Aproximadamente 45 segundos no filme inteiro. Mas é dela que todo mundo se lembra. Na cena de abertura, é a única vez em que vemos a múmia. Ela volta à vida quando o arqueólogo lê o Pergaminho da Verdade. O que vemos na tela é um livro dos mortos de verdade, que está no Museu Britânico atualmente. E reanimar a múmia era exatamente o que o filme pretendia fazer, e foi um grande sucesso. Os cineastas estavam querendo bastante precisão na cena final, quando o vilão está se preparando para transformar Ellen, a heroína, em uma múmia, e o embalsamador mexe um tanque de natrão. Nos anos 30, os egiptólogos pensavam que as múmias eram feitas em soluções de natrão. Mas sabemos agora que os egípcios usavam natrão seco. Mesmo assim, Hollywood estava tentando fazer certo, e foi um grande sucesso. Foi tão grande que tiveram que fazer uma sequência. Mas dessa vez não se saíram muito bem. Não me importo muito que eles tenham dinamitado uma montanha para descobrir a tumba. Afinal de contas, é um filme, não uma aula sobre técnicas de arqueologia. Eu esperei muito tempo por este momento. Eu posso até aceitar quando o professor Petrie encontra lacres intactos na porta da tumba e simplesmente os esmaga com uma picareta. Tudo bem, ele se empolgou e se esqueceu de fotografá-los. Mas o que acontece quando ele encontra a múmia, realmente eu não consigo engolir. Observe cuidadosamente. O que são essas linhas no rosto dele? Só há uma resposta. Ele foi enterrado vivo. Ele deve ter lutado para se livrar das bandagens. Mas que modo horrível de morrer. Parece um tipo de sacrilégio. É possível. Já tocou no rosto? O quê? Tocou no rosto? Parece que ainda está vivo. Exatamente. O mais impressionante embalsamamento que já vi. Você engoliu esta? Esta é realmente uma múmia impressionante. Ela foi enterrada viva e embalsamada. Este filme não fez tanto sucesso. Sabe por quê? A múmia perdeu sua personalidade. No primeiro filme, com Boris Karloff, a múmia tinha sentimentos. Ela até tinha uma namorada. Nas sequências, ela é apenas uma trouxa de farrapos. Ela não é como nós. Mas eu vou mostrar algumas múmias com as quais podemos nos identificar. Para mim, as imagens de múmias mais assombrosas do mundo são os retratos de múmias egípcias. A cidade delas ficou abandonada durante 2.000 anos. Daqui vieram os primeiros retratos realistas na história do mundo, mas eles foram feitos para os mortos. Os retratos eram amarrados nas bandagens da múmia, como se guardassem a alma da pessoa e a ajudassem a voltar à vida de novo. Quase dá certo. Quando você olha para um destes retratos, ele também olha direto para você ao longo dos séculos. Nunca estão sorrindo. Existe uma pungência, uma pitada de tristeza, como se eles estivessem dizendo: eu sei que estou morto. Acho que é por isso que eles são tão assombrosos. Os rostos são tão realistas que você quase espera vê-los andando pelas ruas da cidade ou olhando pelas janelas das casas vazias há 20 séculos. Mas é assim que eles se pareciam?
Para descobrir isso, tive que apresentar uma múmia antiga a uma jovem moça da Inglaterra. Você está vendo um rosto antigo ganhar vida. Caroline Wilkinson está recriando o rosto de uma múmia que passou por uma tomografia computadorizada no Museu Metropolitano de Nova York.